Bem-vindos ao canal Histórias e Mythology. Neste episódio fizemos um compilado da primeira parte de nossa série sobre a mitologia celta, mergulhando nas histórias dos deuses, heróis e seres mágicos dessa fascinante cultura ancestral. Então, prepare-se para mergulhar nas lendas imortais dos deuses celtas e a influência desses seres em nosso mundo. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todos os episódios da nossa série sobre mitologia celta e muito mais. Acompanhar todos os episódios da nossa série sobre mitologia celta e muito mais. Quem é Dagda? Dagda é uma figura central e uma das divindades mais reverenciadas da mitologia celta. Seu nome significa Deus Bom, ou o Bom Deus, e essa expressão não se refere apenas à sua bondade, mas à sua competência em tudo o que faz. Ele é o arquétipo do pai protetor e provedor, que cuida do seu povo e garante que as necessidades de todos sejam atendidas. Dagda é descrito como um deus poderoso, de aparência robusta, frequentemente retratado com uma grande barriga, símbolo da fartura e da generosidade. Atributos poderosos e artefatos mágicos. Dagda possui vários artefatos mágicos que simbolizam seus poderes e o seu papel como um deus que controla tanto a vida quanto a morte, e que está intimamente ligado aos ciclos da natureza. O Caldeirão da Abundância. Este é talvez um dos artefatos mais conhecidos do Dagda, chamado de Caldeirão da Abundância. Este caldeirão mágico tinha a propriedade de nunca se esvaziar, sempre havia alimento para aqueles que precisavam, não importava quantas pessoas fossem alimentadas. Simbolizando a fartura e a generosidade, o caldeirão representa o papel de Dagda como provedor e a força da natureza para garantir a vida. Ele também nos mostra o valor da hospitalidade, que era fundamental na sociedade celta. A clava do poder. Dagda carregava consigo uma enorme clava, conhecida como a clava do poder. Essa arma tinha uma função dupla. Com um lado, Dagda podia matar seus inimigos com um único golpe. Com o outro, ele tinha o poder de devolver a vida aos mortos. Esta clava é uma poderosa representação do controle de Dagda sobre os limites da vida e da morte, destacando sua posição como um deus que podia tanto punir quanto curar. A harpa que controla as estações. Outro dos grandes artefatos do Dagda é sua harpa mágica, chamada Whitney. Esta harpa tinha o poder de controlar as estações do ano, convocando o verão ou o inverno de acordo com a vontade de Dagda. Ela também tinha a capacidade de tocar músicas que poderiam inspirar alegria, tristeza ou sono, dependendo da necessidade do momento. A harpa é um símbolo da harmonia e do controle sobre os ciclos da natureza, reforçando a conexão de Dagda com os elementos e os ritmos naturais que regem o mundo. Dagda e os Tuatha Dé Danann. Dagda é o líder dos Tuatha Dé Danann, o povo divino da mitologia irlandesa, que representa os deuses e seres mágicos da Irlanda. Os Tuatha Dé Danann eram conhecidos como mestres de habilidades mágicas, guerreiros habilidosos e detentores de grande sabedoria. Eles chegaram à Irlanda vindos de 4 grandes cidades míticas e se estabeleceram como os novos governantes da ilha, substituindo os povos que lá habitavam. Dagda desempenhou um papel crucial na liderança dos Tuatha Dé Danann durante a Segunda Batalha de Mag Tuired, na qual eles enfrentaram os temíveis Fomorianos, uma raça de seres sombrios e monstruosos que ameaçavam a Terra. Com sua força, seus artefatos e sua sabedoria, Dagda foi essencial para garantir a vitória e a proteção dos Tuatha Dé Danann, estabelecendo a ordem e a prosperidade na Irlanda. O relacionamento com Morrigan. Uma das histórias mais emblemáticas envolvendo Dagda é sua relação com Morrigan, a deusa da guerra, da morte e da profecia. Morrigan e Dagda se encontravam durante o festival de Samain,
quando o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais fino, permitindo uma conexão entre os dois reinos. Eles se uniram à beira de um rio, selando um pacto que garantia proteção e prosperidade para o povo dos Tuatha Dé Danann durante o próximo ano. Essa união simboliza a aliança entre as forças da vida, representadas por Dagda, e as forças da morte, representadas por Morrigan, mostrando como ambos os aspectos são essenciais para o equilíbrio do mundo. Dagda e a fertilidade. Como um deus associado à fertilidade, Dagda desempenha um papel importante na agricultura e no crescimento das colheitas. Ele está ligado à terra e é frequentemente descrito como um protetor dos campos e das florestas. Sua generosidade garante a fecundidade dos animais e o crescimento abundante das plantações, mostrando que ele é um deus que provê a todos, humanos e deuses, com o necessário para viver e prosperar. A sabedoria de Dagda. Dagda também é conhecido por sua sabedoria e conhecimento. Ele é um mestre das artes mágicas e das tradições antigas, e seu papel como líder dos Tuatha Dé Danann reforça a importância da sabedoria como um elemento essencial da liderança. Sua habilidade de tocar a harpa para controlar as emoções das pessoas e a própria natureza simboliza não apenas seu poder, mas também sua compreensão profunda do que é necessário para manter a ordem e o equilíbrio. Dagda na cultura moderna. Dagda continua a ser uma figura importante e inspiradora, não apenas para aqueles que estudam a mitologia celta, mas também para aqueles que buscam compreender as antigas relações humanas com a natureza e a espiritualidade. Seus símbolos de fartura, liderança e conexão com os ciclos naturais são uma lembrança poderosa do quanto os povos antigos respeitavam e celebravam a terra que lhes dava sustento. Em representações modernas, Dagda aparece em livros, filmes e até em práticas espirituais contemporâneas que buscam se reconectar com as raízes celtas. O caldeirão de Dagda, por exemplo, inspirou muitos dos elementos do Santo Graal nas lendas arturianas, representando a abundância divina e o mistério espiritual. Dagda é muito mais do que um deus da força e da abundância, ele é o protetor do seu povo, o senhor dos ciclos da natureza e o detentor da sabedoria ancestral. Com seus artefatos poderosos, ele nos lembra que a verdadeira liderança está na generosidade e no cuidado com os outros. Ele é um símbolo da harmonia entre o homem e a terra, e da importância de respeitar os ciclos naturais que sustentam toda a vida. Neste primeiro episódio, da série Mitologia Celta, Deuses, Guerreiros e Magia, exploramos a poderosa figura de Dagda, o pai dos deuses dos Tuatha Dé Danann. Este vídeo faz parte de uma série completa sobre a mitologia celta, onde mergulhamos em lendas, deuses e seres mágicos que moldaram a antiga cultura irlandesa. Quem é Brigid? Brigid é uma das deusas mais veneradas pelos celtas, conhecida por sua versatilidade e pelos diversos aspectos de seu poder. Filha de Dagda, o pai dos deuses, Brigid personifica o papel de uma deusa do fogo sagrado, associada à luz, ao calor e à vida. Ela é uma tríade, ou seja, seus atributos são divididos em três principais manifestações: a cura, a poesia e a forja, que refletem sua conexão com a medicina, a criatividade e a transformação através do fogo. Brigid é também considerada uma deusa solar, frequentemente associada ao sol e à luz que ele fornece. Sua ligação com o fogo a torna uma divindade que simboliza tanto a inspiração quanto a purificação. Em muitos mitos, ela é descrita como portadora de uma chama sagrada que jamais se apaga, um símbolo poderoso da vida e do poder divino. A deusa da cura. Um dos principais aspectos de Brigid é sua habilidade de cura. Ela é a guardiã das águas sagradas, como fontes e poços que têm o poder de curar enfermidades e feridas. Esses poços eram frequentemente locais de peregrinação e adoração,
onde as pessoas buscavam a proteção e o alívio que as águas de Brigide ofereciam. Ela também é a protetora dos curandeiros e aqueles que praticavam a medicina na antiga Irlanda, sendo invocada para trazer saúde e para abençoar aqueles que cuidavam dos outros. Os poços sagrados de Brigide ainda existem na Irlanda moderna, e muitos continuam sendo venerados, em especial durante o Festival de Imbolcê, um evento que marca a transição do inverno para a primavera e é dedicado à própria deusa. Esse festival, celebrado no início de fevereiro, é um momento em que as pessoas buscam as bênçãos de Brigide para garantir a saúde e o renascimento das terras e dos rebanhos. A deusa da poesia e inspiração. Brigide também é a patrona dos poetas, bardos e todos aqueles que trabalham com a palavra e a criatividade. Ela representa o dom da inspiração, conhecido como Awen entre os celtas, que é uma força criativa que move a alma e permite a expressão das emoções humanas por meio da arte e da poesia. Os bardos eram figuras importantes na sociedade celta, responsáveis por preservar a história e as tradições por meio de poemas e canções, e Brigide era sua principal deusa. Sua influência sobre a poesia reflete a importância de manter a cultura viva, de dar voz às histórias e de celebrar a beleza do mundo através da expressão artística. Brigide é, assim, a chama que acende o espírito humano e que dá vida às palavras que inspiram. A deusa do fogo e da forja. Além de sua conexão com a cura e a poesia, Brigide é a deusa do fogo e da forja. Este aspecto de Brigide representa a transformação, tanto literal, no trabalho dos ferreiros que moldam o metal, quanto simbólica, no crescimento e na mudança pessoal. Ela é a padroeira dos artesãos e dos que trabalham com o fogo, forjando ferramentas e armas que transformam o mundo ao seu redor. O fogo de Brigide é um símbolo de purificação e força. Ele traz calor, luz e proteção, mas também tem o poder de destruir e transformar, tal como o metal derretido na forja. Esse fogo simboliza a paixão e o poder interior que cada pessoa possui para superar desafios e se reinventar. Para os celtas, o fogo de Brigide não só aquecia seus lares como também representava o espírito divino que habitava suas vidas. O Festival de Imbolc. O Festival de Imbolc, celebrado no dia 1º de fevereiro, é dedicado a Brigide e marca o momento em que o inverno começa a ceder lugar à primavera. É um momento de esperança e renovação, em que as pessoas pedem pela bênção da deusa para a fertilidade das terras e para a saúde dos animais e das famílias. Durante o festival, a chama de Brigide era acesa para afastar o frio do inverno e trazer a promessa do calor e da abundância. A cruz de Brigide, um símbolo tradicional feito de juncos ou palha, é comumente criado durante o Imbolc para trazer proteção ao lar e à família ao longo do ano. Esse símbolo, muitas vezes pendurado sobre portas e janelas, reflete a devoção dos povos celtas à deusa e a confiança em seu poder de proteção e renovação. Brigide e a transição ao cristianismo. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Irlanda, a figura de Brigide não desapareceu. Em vez disso, ela foi transformada em Santa Brígida, uma das santas mais importantes da Irlanda. Muitos dos atributos e características da deusa foram mantidos na figura da santa, que também é associada à cura, à caridade e ao fogo sagrado. A transição de Brigide de deusa pagã para santa cristã demonstra a profundidade de sua influência na cultura irlandesa e a persistência de seu culto ao longo dos séculos. Brigide na cultura moderna. Hoje em dia, Brigide é venerada tanto por praticantes do cristianismo quanto por neopagãos que buscam se reconectar com as tradições celtas. Seu poder como deusa da cura, da inspiração e da transformação continua a inspirar e a trazer conforto para muitas pessoas.
Festivais como o Imbolcê ainda são celebrados por aqueles que buscam honrar a natureza e sua renovação, assim como a proteção e a orientação da deusa. Brigide também é uma fonte de inspiração para artistas, poetas e escritores modernos, que a veem como uma musa divina. Sua chama sagrada simboliza a eterna busca pela inspiração e pela força para criar e transformar o mundo ao redor. Concluímos nossa jornada pela história de Brigide, a deusa da cura, da poesia e do fogo, uma figura que encapsula tantos aspectos vitais da vida celta. Desde seus dons curativos até sua inspiração poética, e a chama eterna que representa o poder da transformação, Brigide se revela como uma divindade que guia tanto no plano físico quanto no espiritual. Ela representa a união entre o que é humano e o que é divino, o poder de curar, criar e transformar. Os celtas entendiam a importância de todas as forças que Brigide representava: o fogo que aquece, cura e purifica, a água que sustenta e renova, e a poesia que mantém viva a memória e a tradição. E mesmo com o advento do cristianismo, a deusa continuou a ser venerada, transformando-se em Santa Brígida, provando que o poder do seu arquétipo transcende barreiras culturais e religiosas. Esperamos que você tenha sentido a profundidade e o poder de Brigide tanto quanto nós sentimos ao compartilhar sua história. Morrigan, a deusa da guerra e da profecia. Na mitologia celta, Morrigan é uma das figuras mais imponentes e temidas. Muitas vezes descrita como uma deusa da guerra e da morte, sua imagem é aquela de uma figura que paira sobre os campos de batalha, decidindo o destino dos guerreiros. Ela é parte dos Tuatha Dé Danann, o povo divino da mitologia irlandesa, e sua função é muitas vezes interpretar o futuro, principalmente em tempos de guerra. Sua capacidade de prever o destino a coloca em uma posição de poder absoluto. A tríplice deusa, Morrigan, Bedb e Masha. Morrigan faz parte de uma tríade, onde é vista ao lado de duas outras deusas, Badb, que assume a forma de um corvo, e Masha, ligada à soberania e à fertilidade. Juntas, elas representam diferentes aspectos da morte e da renovação, enquanto Bedb é a deusa da destruição e caos, capaz de provocar o pânico entre os exércitos. Masha é associada à prosperidade e à realeza. Morrigan, no entanto, é o equilíbrio entre elas. Ela não apenas traz a morte, mas também a transformação que segue, sendo também conhecida como uma deusa da vida e do renascimento. Essa dualidade, a de ser tanto a ceifadora quanto a renovadora, é uma característica central na compreensão de Morrigan. A Senhora dos Corvos e as Profecias. O corvo é um dos símbolos mais poderosos de Morrigan. Frequentemente, ela aparece como um grande corvo negro sobrevoando o campo de batalha, pronta para escolher as almas dos guerreiros que morrerão. Mas além da morte, o corvo também está associado à visão e à profecia. Morrigan é conhecida por seus dons proféticos, e aqueles que escutam suas palavras geralmente recebem mensagens sobre seu destino inevitável. Ela profetizava as vitórias e derrotas dos exércitos, e sua aparição muitas vezes era interpretada como um presságio da morte que estava por vir. Em uma de suas histórias mais conhecidas, Morrigan confronta o grande herói Cuchulainn, oferecendo-lhe sua proteção e, eventualmente, predizendo sua morte. Quando ele recusa sua ajuda, ela aparece mais tarde em várias formas, inclusive como uma corvo, para assegurar que seu destino de morte no campo de batalha seja cumprido. O poder de transformação de Morrigan. Morrigan não é apenas uma deusa da guerra, mas também da transformação. Seu poder está profundamente ligado à mudança, tanto no âmbito pessoal quanto no plano coletivo. As batalhas que ela supervisiona não são apenas conflitos físicos, mas também representam as lutas internas e as crises de identidade que todos enfrentam em algum momento da vida.
Como uma deusa da transformação, ela destrói o que é velho e dá espaço para o novo. A presença de Morrigan é um lembrete de que a vida e a morte são duas faces da mesma moeda, e que cada fim traz consigo um novo começo. Em sua conexão com a morte, ela também é uma deusa de renovação, uma figura que nos desafia a enfrentar as verdades sombrias para que possamos renascer mais fortes. Morrigan é uma deusa fascinante e complexa, cuja influência se estende muito além dos campos de batalha. Ela é uma deusa de morte e renascimento, de destruição e renovação, e seu poder continua a ressoar na cultura irlandesa até os dias de hoje. Se você se interessa por figuras que representam o lado sombrio, mas necessário, da vida, Morrigan certamente é uma das mais intrigantes divindades da mitologia celta. Esperamos que esse episódio tenha trazido mais luz, ou sombra, sobre essa poderosa deusa celta. Morrigan nos lembra que o ciclo da vida e da morte é contínuo e inevitável, e que às vezes é preciso abraçar as mudanças para evoluir. A origem de Cuchulainn. Cuchulainn nasceu como Setanta, filho do deus Lugh e de Dectair, uma mulher mortal. Desde pequeno, ele já mostrava grande potencial e habilidades sobre-humanas. Sua história começa quando ele é convidado para uma festa na casa do rei Conoshibar Mac Nessa. Ao chegar, Setanta, em vez de entrar pela porta da frente, se depara com um grande cão guardião que atacava. Em um momento de pura bravura, ele derrota o cão e, em seguida, faz um pacto com o rei. Em vez de pagar pelo cão, ele se torna o guardião de Conoshibar e, assim, ganha o nome de Cuchulainn, que significa o cão de Chulainn. As proezas de Cuchulainn. Cuchulainn é famoso por seus feitos heróicos e batalhas lendárias. Entre suas proezas, destacam-se a defesa de Emain Masha. Um dos primeiros grandes feitos de Cuchulainn foi sua defesa de Emain Masha, a capital dos Uled. Ele enfrentou um exército de invasores sozinho, usando suas habilidades extraordinárias de combate e sua força descomunal. A Batalha de Mag Tuiriad. Cuchulainn desempenhou um papel crucial na Batalha de Mag Tuiriad, onde lutou bravamente ao lado de seus compatriotas, defendendo sua terra contra inimigos poderosos. A conquista de Ferdiad. Em um dos episódios mais trágicos de sua vida, Cuchulainn teve que enfrentar seu amigo e companheiro, Ferdiad, em combate. O duelo foi uma luta intensa, com os dois guerreiros exibindo suas habilidades em um embate épico. Mas ao final, Cuchulainn, movido por uma força sobrenatural, triunfou, resultando em grande tristeza. Os feats de Cuchulainn. Uma das características mais marcantes de Cuchulainn é o chamado Ria, ou Fúria. Quando ele entrava em um estado de fúria, seu corpo se transformava, e ele se tornava quase invulnerável, capaz de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Essa transformação é frequentemente associada à sua conexão com os deuses e à sua linhagem divina. Além disso, Cuchulainn é conhecido por sua habilidade com a lança, chamada de Gaibolga, uma arma mortal que poderia causar grande destruição. Ele também era um mestre da guerra, conhecido por suas táticas astutas e imbatíveis, fazendo dele um oponente temido em qualquer campo de batalha. O destino trágico de Cuchulainn. Como muitos heróis trágicos, o destino de Cuchulainn é marcado por uma série de eventos infelizes. Em sua busca por glória e lealdade, ele acaba desafiando deuses e homens. Sua história culmina em sua morte em Emain Masha, onde ele é traído por sua própria ambição e é cercado por inimigos. Mesmo em seu último momento,
Kushulan luta bravamente, amarrando-se à sua lança e permanecendo de pé, desafiando seus inimigos até que sua vida se extingue. Sua morte é um símbolo da bravura e da tragédia, que marca o fim de uma era de heróis. Kushulan é mais do que um mero herói, ele é um símbolo da luta, da coragem e da complexidade da condição humana. Sua história nos ensina sobre a dualidade entre heroísmo e tragédia, mostrando que as ações de um homem podem ter repercussões duradouras em sua comunidade e além. Dano, a deusa mãe. Dano é frequentemente considerada a mãe de todos os deuses e deusas, e sua importância é inegável no panteão celta. Ela é vista como uma deusa primordial, associada à fertilidade, abundância e a tudo que dá vida. Muitas vezes, sua figura é relacionada a elementos da natureza, como rios, terras férteis e as forças que sustentam a vida. Os atributos de Dano. Fertilidade. Dano é uma deusa da fertilidade, simbolizando a capacidade de dar vida e sustentar o crescimento. Ela é frequentemente invocada em rituais de colheita e nascimentos, refletindo sua influência sobre a terra e sua capacidade de prover. Sabedoria. Como mãe dos deuses, Dano é uma figura de sabedoria e conhecimento. Sua compreensão profunda do universo e das forças que o governam faz dela uma guia e protetora dos Tuatha Dé Danann. Proteção. Dano é vista como uma guardiã do povo celta. Ela protege suas terras, suas colheitas e seus descendentes, assegurando que a vida continue e prospere. Representações e culto. A deusa Dano é muitas vezes representada como uma figura majestosa, cercada por elementos da natureza. Sua imagem pode ser vista em diferentes formas, mas geralmente ela é associada a águas tranquilas, como rios e fontes, simbolizando a vida que flui. O nome, Dano, também é associado a várias localidades na Irlanda, refletindo seu papel como uma deusa da terra. Os celtas a veneravam através de rituais e oferendas, buscando sua proteção e bênçãos. Em muitos mitos, Dano é lembrada como a mãe que orienta e cuida de seus filhos, os Tuatha Dé Danann, enquanto eles enfrentam desafios e batalhas. A influência de Dano na cultura celta. Dano não é apenas uma figura da mitologia, mas também representa a conexão dos celtas com a natureza e a espiritualidade. Sua essência permeia a cultura celta, refletindo a reverência que eles tinham pela terra e pela fertilidade. Sua influência pode ser vista em festivais, tradições e até mesmo nas práticas de agricultura e criação. Além disso, Dano é um símbolo de empoderamento feminino, representando a força das mulheres e sua importância nas sociedades celtas. Em um mundo onde a natureza é tão central, Dano emerge como uma figura que une o humano e o divino. Dano é uma deusa que encapsula a vida, a fertilidade e a sabedoria. Sua presença na mitologia celta nos lembra da importância de honrar a natureza e de compreender nosso papel dentro dela. Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre Dano e Dano, a deusa mãe. Dano é frequentemente considerada a mãe de todos os deuses e deusas, e sua importância é inegável no panteão celta. Ela é vista como uma deusa primordial, associada à fertilidade, abundância e a tudo que dá vida. Muitas vezes, sua figura é relacionada a elementos da natureza, como rios, terras férteis e as forças que sustentam a vida. Os atributos de Dano. Fertilidade. Dano é uma deusa da fertilidade, simbolizando a capacidade de dar vida e sustentar o crescimento.
Ela é frequentemente invocada em rituais de colheita e nascimentos, refletindo sua influência sobre a terra e sua capacidade de prover. Sabedoria. Como mãe dos deuses, Dano é uma figura de sabedoria e conhecimento. Sua compreensão profunda do universo e das forças que o governam faz dela uma guia e protetora dos Tuatha Dé Danann. Proteção. Dano é vista como uma guardiã do povo celta. Ela protege suas terras, suas colheitas e seus descendentes, assegurando que a vida continue e prospere. Representações e culto. A deusa Dano é muitas vezes representada como uma figura majestosa, cercada por elementos da natureza. Sua imagem pode ser vista em diferentes formas, mas geralmente ela é associada a águas tranquilas, como rios e fontes, simbolizando a vida que flui. O nome, Dano, também é associado a várias localidades na Irlanda, refletindo seu papel como uma deusa da terra. Os celtas a veneravam através de rituais e oferendas, buscando sua proteção e bênçãos. Em muitos mitos, Dano é lembrada como a mãe que orienta e cuida de seus filhos, os Tuatha Dé Danann, enquanto eles enfrentam desafios e batalhas. A influência de Dano na cultura celta. Dano não é apenas uma figura da mitologia, mas também representa a conexão dos celtas com a natureza e a espiritualidade. Sua essência permeia a cultura celta, refletindo a reverência que eles tinham pela terra e pela fertilidade. Sua influência pode ser vista em festivais, tradições e até mesmo nas práticas de agricultura e criação. Além disso, Dano é um símbolo de empoderamento feminino, representando a força das mulheres e sua importância nas sociedades celtas. Em um mundo onde a natureza é tão central, Dano emerge como uma figura que une o humano e o divino. Dano é uma deusa que encapsula a vida, a fertilidade e a sabedoria. Sua presença na mitologia celta nos lembra da importância de honrar a natureza e de compreender nosso papel dentro dela. Esperamos que você tenha gostado de conhecer mais sobre Dano e o que é o Shi. O Shi é um conceito central na mitologia celta que se refere tanto a um reino místico quanto aos seus habitantes sobrenaturais. Conhecido como o Outro Mundo, o Shi é uma dimensão mágica, paralela ao nosso mundo físico, descrita como um lugar de beleza deslumbrante e eternidade. Esse reino é habitado por seres encantados, como fadas, deuses e espíritos ancestrais, e está frequentemente associado a locais específicos na Terra, como colinas, montanhas e túmulos, que são vistos como portais para esse mundo mágico. O tempo no Shi flui de maneira diferente. Aqueles que ousam atravessar seu véu podem emergir transformados ou nunca mais voltar. O termo Shi não se refere apenas ao local, mas também aos próprios habitantes desse reino, seres poderosos e misteriosos, muitas vezes comparados a fadas ou elfos. Esses seres sobrenaturais possuem suas próprias leis, costumes e culturas, sendo tanto reverenciados quanto temidos pelos mortais. Eles são descritos com uma natureza ambígua. Em algumas histórias, ajudam os humanos, enquanto em outras, os confundem ou os desafiam com enigmas e provações. A presença do Shi na mitologia celta reflete a dualidade característica do pensamento celta: vida e morte, alegria e tristeza, o visível e o invisível. Em momentos especiais do ano, como no Festival de Samain, acreditava-se que o véu entre o mundo dos mortais e o Shi se tornava mais fino, permitindo que essas entidades místicas cruzassem para o nosso mundo. Os Shi, conectados à natureza e aos elementos, são vistos como mestres da magia e da transformação, simbolizando tanto o poder quanto a imprevisibilidade do sobrenatural. Habitantes do Shi. Os habitantes do Shi são conhecidos por suas características únicas e poderes mágicos.
Vamos conhecer alguns dos seres mais emblemáticos que residem nesse reino encantado. Fadas. As fadas, seres conhecidos por sua beleza e magia, ocupam um lugar especial no folclore celta, especialmente no contexto do Xi. Estas criaturas encantadas são frequentemente retratadas como benevolentes, dotadas de poderes sobrenaturais que podem ajudar os mortais em suas jornadas. No entanto, elas também podem ser vingativas se ofendidas, refletindo a dualidade de seu caráter. As fadas são frequentemente descritas como seres extraordinariamente belos, com traços delicados e etéreos que as tornam quase irresistíveis. Elas possuem habilidades mágicas que podem influenciar a natureza, a prosperidade e o destino dos humanos. As fadas são intimamente ligadas à natureza, atuando como guardiãs de florestas, rios e montanhas. Elas são vistas como protetoras dos ciclos da vida, ajudando na fertilidade da terra e na prosperidade das colheitas. Enquanto muitas fadas são benevolentes e oferecem ajuda aos mortais, é crucial lembrar que elas são suscetíveis a ofensas. Se desrespeitadas ou enganadas, podem se tornar vingativas, causando travessuras e dificuldades na vida dos humanos. Uma lenda popular fala sobre uma fada que aparece durante o período de colheita, abençoando os campos com abundância. Aqueles que a respeitam e fazem oferendas adequadas recebem suas bênçãos, enquanto aqueles que a ignoram podem enfrentar a ruína de suas colheitas. Muitas histórias celta falam sobre fadas que sequestraram humanos, levando-os para o outro mundo. Um famoso conto é o de um jovem que foi atraído para dançar com as fadas e acabou desaparecendo por anos. Ao retornar, ele descobriu que o tempo havia passado de forma diferente no mundo das fadas. Disse que as fadas podem ser encontradas em lugares sagrados, como montes, colinas e anéis de pedra. Portais para o outro mundo podem ser acessados através de danças, cânticos e rituais, e aqueles que conseguem entrar muitas vezes retornam com sabedoria e dons mágicos. Xi. Os Xi, também conhecidos como os Gentes do Xi, são os habitantes mais icônicos do outro mundo na mitologia celta. Esses seres etéreos são frequentemente retratados como belos e encantadores, e suas habilidades mágicas não apenas os tornam irresistíveis, mas também os tornam potencialmente perigosos para os mortais. Os Xi são descritos como seres de beleza incomparável, com traços delicados e luminosos que atraem os olhares. Essa beleza é uma das razões pelas quais os mortais se sentem atraídos por eles, muitas vezes sem perceber os perigos envolvidos. Dotados de poderes sobrenaturais, os Xi podem influenciar a natureza, o destino e até mesmo a saúde dos humanos. Suas habilidades variam, desde curas mágicas até a capacidade de alterar a percepção do tempo e do espaço. Apesar de sua aparência encantadora, os Xi são imprevisíveis. Eles podem ser benevolentes, oferecendo ajuda ou bênçãos, mas também podem se tornar vingativos se ofendidos ou desrespeitados, causando estragos na vida dos mortais. Muitas lendas contam como os mortais foram atraídos pelos Xi, levando a situações perigosas. Por exemplo, há histórias de jovens que, seduzidos por danças e músicas dos Xi, se perdem em suas celebrações e nunca mais retornam ao mundo humano. Antigos rituais eram realizados para apaziguar os Xi e garantir sua proteção. Os celtas frequentemente deixavam oferendas, como alimentos ou flores, em lugares sagrados, acreditando que isso traria boa sorte e proteção contra a vingança dos Xi. Uma figura central nas histórias dos Xi é a rainha, frequentemente associada a festas e celebrações. Disse que ela comanda os Xi e que aqueles que a atraem com canções e danças podem ganhar sua favor e entrar em seu reino por um breve período. Muitos locais associados aos Xi, como montes e tumbas, são considerados portais para o outro mundo.
Lendas falam de viajantes que se aventuram nesses locais e foram transportados para as festividades dos Xi, vivendo experiências que desafiavam a lógica do tempo. Os Xi têm um papel significativo na cultura celta, inspirando histórias, poemas e canções ao longo dos séculos. Eles simbolizam a interseção entre o mundo visível e o invisível, refletindo a reverência e o temor que os celtas tinham pelo sobrenatural. As lendas dos Xi continuam a ser contadas e recontadas, mantendo viva a conexão com a rica tradição mitológica celta. Banshees. As Banshees, figuras trágicas do folclore celta, são frequentemente associadas ao lamento e à morte. Conhecidas como mensageiras do Xi, essas entidades fantasmagóricas têm um papel importante na cultura celta, anunciando a chegada de destinos fatídicos. O mais notável das Banshees é seu lamento agudo e triste, que é considerado um prenúncio de morte. Acredita-se que ouvir seu choro é um sinal de que um membro da família está prestes a falecer, um aviso que desperta tanto temor quanto respeito. As Banshees são frequentemente descritas como figuras etéreas, com longos cabelos desgrenhados e vestes brancas ou cinzentas. Seu aspecto pode variar de acordo com a região e as histórias, mas geralmente tem um ar de tristeza e mistério. As Banshees são vistas como protetoras das famílias, especialmente em linhagens nobres. Acredita-se que cada família tem a sua própria Banshee, que vela por eles e os avisa sobre tragédias iminentes. Muitas lendas falam sobre como as Banshees aparecem nas proximidades de casas onde a morte está prestes a ocorrer. Seu choro pode ser ouvido nas noites silenciosas, ressoando como um aviso sombrio para aqueles que conhecem seu significado. Existem várias histórias de encontros com Banshees, onde os mortais a avistam em campos ou à beira de rios. Essas histórias muitas vezes terminam em tragédias familiares, refletindo a natureza inevitável do destino. As Banshees são frequentemente associadas ao Xi, simbolizando a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Elas atuam como intermediárias, guiando as almas que estão prestes a partir para o outro mundo. As Banshees permanecem figuras influentes na cultura celta, inspirando contos, canções e representações artísticas. Elas simbolizam a inevitabilidade da morte e a fragilidade da vida, refletindo a profunda reverência dos celtas pelo ciclo natural da existência. Seu lamento, ao mesmo tempo triste e belo, ecoa como um lembrete da impermanência e da necessidade de honrar os que partiram. Os Tuatha Dé Danann. Os Tuatha Dé Danann são uma das mais importantes e reverenciadas raças de deuses na mitologia celta. Embora tenham se retirado para o Xi após suas batalhas com os humanos, eles continuam a habitar este mundo mágico e a exercer influência sobre a vida dos mortais. Os Tuatha Dé Danann são frequentemente descritos como deuses e deusas que representam diversos aspectos da natureza e da vida. Cada um deles possui habilidades únicas, desde a cura e proteção até a guerra e sabedoria. Embora tenham se afastado dos humanos, a conexão dos Tuatha Dé Danann com o Xi lhes permite interagir com o mundo mortal de maneiras sutis e frequentemente mágicas. Eles podem ser invocados em rituais e oferendas, buscando ajudar ou influenciar os mortais. Eles são vistos como figuras centrais na formação da cultura celta, representando não apenas deidades, mas também ideais de beleza, força, sabedoria e harmonia com a natureza. As lendas falam de batalhas épicas entre os Tuatha Dé Danann e os humanos, onde os deuses demonstraram seu poder e habilidade. Após essas lutas, eles se retiraram para o Xi, mas suas histórias continuam a ressoar na cultura celta. Apesar de sua retirada, os Tuatha Dé Danann ainda exercem influência sobre a vida dos mortais. Eles são invocados em celebrações e festivais, e sua presença é sentida nas mudanças das estações, nas colheitas e nas tradições culturais. Muitas figuras heróicas da mitologia celta, como Cuchulainn,
tem vínculos com os Tuatha Dé Danann, refletindo a interconexão entre os humanos e as divindades. Esses heróis frequentemente recebem ajuda ou orientação dos deuses em suas jornadas. Os Tuatha Dé Danann têm um impacto duradouro na cultura celta e nas tradições irlandesas. Eles são frequentemente representados em arte, literatura e festivais, simbolizando a rica tapeçaria da mitologia celta. Sua história de retirada para o Shi ressalta a conexão entre os mundos físico e espiritual, lembrando os mortais de que, embora os deuses possam estar ausentes, suas influências continuam a moldar a realidade. O significado do Shi na cultura celta. O Shi representa uma das concepções mais profundas da espiritualidade celta, encapsulando a conexão intrínseca que os celtas tinham com a natureza e o mundo espiritual. Este conceito simboliza não apenas a ideia de que a vida não termina com a morte, mas também a crença em uma continuidade em um reino paralelo, onde os mortos habitam em harmonia com os seres sobrenaturais. O Shi é frequentemente visto como um outro mundo, um espaço onde as almas dos mortos e os seres mágicos coexistem. Essa visão reflete a crença celta de que a vida e a morte são partes de um ciclo contínuo, onde a morte não é um fim, mas uma transição para uma nova forma de existência. O conceito do Shi serve como um lembrete da fragilidade da vida humana. Os celtas acreditavam que os eventos da vida, desde as alegrias até as tragédias, eram influenciados por forças espirituais que transcendem a compreensão humana. Essa crença enfatizava a importância de respeitar a natureza e os espíritos que a habitam. A cultura celta tinha uma profunda reverência pelos ancestrais, acreditando que as tradições e rituais deveriam ser seguidos para manter uma boa relação com o Shi. Cerimônias e oferendas eram realizadas para honrar os deuses e espíritos, assegurando que as bênçãos continuassem a fluir para as gerações futuras. Os celtas viam o mundo como repleto de seres espirituais, onde cada árvore, rio e montanha poderia ser habitada por um espírito. Essa percepção moldou a maneira como interagiam com a natureza, levando a uma espiritualidade que valorizava a harmonia e o equilíbrio com o ambiente. A visão de que os eventos naturais eram influenciados por forças além da compreensão humana permeava a espiritualidade celta. Essa relação com o Shi e com os seres sobrenaturais contribuiu para uma rica tapeçaria de mitos e lendas que ainda hoje inspiram a cultura e a literatura. Os celtas acreditavam que os ciclos naturais, como as estações e os fenômenos climáticos, estavam entrelaçados com o destino humano e a vontade dos deuses. O Shi é um dos elementos mais intrigantes e encantadores da mitologia celta. Um verdadeiro portal para a compreensão do mundo espiritual e de suas influências sobre a vida cotidiana. Ele nos lembra que existe mais do que aquilo que podemos ver com os nossos olhos, e que sob a superfície do nosso mundo, há uma realidade rica e cheia de magia e mistério, repleta de seres encantados e histórias que desafiam a lógica. Explorar o Shi e o outro mundo nos convida a refletir sobre a fragilidade da vida, a importância de honrar nossos ancestrais e as tradições que nos conectam ao nosso passado. É uma jornada que nos leva a questionar a natureza da realidade e a nossa própria relação com o que consideramos sagrado. Esperamos que você tenha gostado de embarcar nessa viagem mágica conosco. Esperamos que você tenha gostado de embarcar nessa viagem mágica conosco. Se você se sentiu inspirado e quer mais conteúdos que exploram a rica tapeçaria da mitologia celta, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos que também se interessam por essas histórias fascinantes. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e por fazer parte da comunidade de histórias e Mythology. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as maravilhas e mistérios da mitologia celta e muito mais.